Olá, boa tarde. O Notícia e Companhia está chegando aqui pela TV Unisantos, TV Brasil, para toda a Baixada Santista, canal 12 NET ou 40 UHF. Eu quero agradecer muito o carinho dos nossos telespectadores. Já pode estar observando conosco aí uma mudança já no nosso cenário. É apenas a primeira parte. Daqui a 2 dias, praticamente, a mudança praticamente toda e a nova dinâmica, né? A dinâmica dos nossos apoiadores comerciais, com os nossos convidados, inclusive com as matérias, com imagens que vamos colocar para que você possa nos acompanhar. E hoje, prazerosamente, está conosco aqui, quando a gente fala em direito, né, que as pessoas têm, elas normalmente têm que buscar esse conhecimento e têm que buscar essa atenção. Então, tem uma palavra que diz assim, ouvidoria, é a chave para a resolução de praticamente todos os problemas que você tem em uma cidade. Claro que não é o papel principal, tá? Mas é o papel muito importante. Está conosco ele, que é um dos membros da Ouvidoria Pública Municipal de Santos, nosso já amigo aqui, Rogério Custódio, faz parte da equipe do ouvidor Flávio Jordão, uma equipe valorosa. A gente costuma dizer, não são muitos, mas são valorosos porque trabalham. Rogério, obrigado pela presença, sempre carinho conosco aqui do Notícia. Obrigado, a gente que agradece mais uma vez o convite, a oportunidade, cumprimentar seus telespectadores, parabenizar pelo novo cenário, pelo novo trabalho, parabéns, está muito bonito, está muito bacana, parabéns mesmo, é um prazer estar aqui. E casa, é que a história, quem quer casa, né? Então aqui a gente também foi nessa premissa, né, para que a gente possa tratar bem, e o tema que a gente sempre traz aqui, o Rogério, com relação à ouvidoria, é muito importante. Eu entendo que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, quando fez a escolha da equipe, quando colocou a ouvidoria realmente para funcionar, porque as pessoas elas acabam tendo sempre aquela visão do seguinte, para quem eu vou reclamar, para quem eu vou procurar os meus direitos. Podem ser os serviços básicos, elementares, mas também coisas que são maiores, né? E a ouvidoria a gente parece que não, mas deu esse upgrade, na verdade, para atendimento. Nós tínhamos uma cidade com bom atendimento, porém muito lento. Nós tínhamos atendimento, eu cito sempre isso porque recebia 100, 150 e-mails dizendo assim, preciso de uma poda de árvore em frente ao meu estabelecimento comercial, Eduardo. E eu me cansei de dizer, inclusive, um grande abraço à família do seu Antônio, né, da Panificadora São Jorge Marapé, uma pessoa extremamente educada que partiu, né, nos deixou há meses atrás, mas era um comerciante que prestigiava a cidade. Qualquer campanha estava ali para ajudar, mas ele dizia, poxa, mas faz 2 anos que eu estou pedindo para tirar essa árvore, não consigo tirar, o caminhão daquele refrigerante vem, bate na árvore aqui, qualquer... E a gente percebeu que isso acabou, né? Acabou sendo resolvido. É importante isso. Agora, quando se fala nesse trabalho, Rogério, existem ferramentas que vocês colocaram e otimizaram para isso acontecer. Não, sem dúvida. Acho que assim, o primeiro passo da ouvidoria, logo em 2013, quando o ouvidor Flávio Jordão assumiu, foi dar uma analisada em tudo que se tinha ali. Então, hoje, por exemplo, naquele momento, quando nós entramos, quando o Flávio assumiu, você tinha ali 5, 6 canais, né? Os principais, óbvio, você tinha o e-mail, você tinha o telefone, você tinha a possibilidade do pessoalmente, que ainda temos, claro. Sim. Então, foi mantido esses canais, todos esses canais continuaram e nós ampliamos mais ainda demos capilaridade, né? Demos condições das pessoas se comunicarem com a prefeitura. Então hoje, para você ter uma ideia, com a entrada do Colab, que é uma ferramenta, um aplicativo na rede social, que você consegue tirar foto, enfim, tem uma interatividade muito bacana, é um instrumento aí de gestão pública premiado que internacionalmente. Vocês pesquisaram, né, de um outro local, um outro estado, outra cidade, isso foi bacana, isso mostra que vocês estão pesquisando, não importa de onde. Houve um apoio do Poder Legislativo, né, nesse caso o próprio vereador Kenny foi super parceiro, indicou, nos ajudou bastante, né, a Câmara Municipal de Santos sempre muito parceira da ouvidoria e da prefeitura como um todo, né. E aí hoje, com esse canal, nós chegamos ao 13º canal de comunicação. Então nós temos o e-mail, temos os telefones, o 0800, temos o presencial, continua firme e forte lá, temos o som, que já era uma ferramenta de internet importante, que permitia ao munícipe tanto fazer a reclamação como acompanhar o andamento dela, e agora o Colab, além do óbvio, do Vivo Bairro, da ouvidoria móvel, de outros canais. Então a gente fortaleceu muito o Flávio, por uma recomendação do prefeito, né? O prefeito sempre usa essa frase e ela é uma verdade. Quem ouve mais erra menos. Né? A gente repete sempre isso para a gente também não, a gente que é servidor público, nunca se esquecer disso, né? Nós somos donos da verdade. A gente tem que ouvir a população e sempre se esforçar
para resolver. E depois, no segundo momento de ampliar esses canais, foi também uma grande luta para melhorar a relação com as secretarias, com todas as secretarias, todas as pastas, entender, porque é muito importante, você entender a dinâmica do serviço, como é que aquilo ocorre, né? Às vezes, o cidadão que está nos ouvindo, ele não tem ideia, esse exemplo que você deu, uma poda de árvore, da complexidade que é. Sim. Às vezes a gente acha que é muito simples, e não é tão simples, não é um bicho de 7 cabeças, Sim. mas também não é tão simples assim. Entre você pedir aquela poda de árvore e ela ser executada, há um caminho que precisa ser percorrido e um caminho até legal para proteger todo mundo. Tem a né? questão ambiental. Tem a questão ambiental, que você hoje, se você for fazer certinho, você não pode podar uma árvore sem análise do engenheiro agrônomo. Correto. A Secretaria de Meio Ambiente tem uma equipe especializada nisso, que conhece todas as espécies. Hoje se fala em 36 mil árvores na cidade de Santos. É uma quantidade boa, bastante razoável. É óbvio que quando a gente olha isso segmentado em algumas áreas da cidade, Zona Noroeste, alguns bairros da Zona Noroeste, você precisava ter uma maior arborização. A Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do secretário Luciano Cassione, da equipe, o Cirilo, o Rodrigo, tem se empenhado bastante para conseguir, que é um compromisso, inclusive, do prefeito Paulo Alexandre, em arborizar mais a cidade. Então, tem se empenhado nisso. Mas você tem que ter essa análise do engenheiro, essa análise do engenheiro leva em conta se é o momento de podar aquela espécie, porque não é todos os dias que você pode podar. Exato. Tem espécie que ela está naquele período reprodutivo, seja da árvore, ou seja das aves, dos insetos, dos bichinhos, de todo o ecossistema, digamos assim, que envolve ali. Você tem a questão da rede elétrica. Se a árvore estiver em contato com a rede elétrica, é arriscado. Então você precisa do apoio da CPFL para fazer esse livramento da rede elétrica. Aí sim você fazer essa poda. Então você tem um caminhozinho para percorrer. Muitas das vezes a pessoa pede uma poda e naquele momento não dá para ser feita aquela poda. Não pode ser feita aquela poda. Então o papel da ouvidoria também foi esse, além de fortalecer os canais, abrir para que a população consiga acessar de N maneiras, seja pessoalmente, seja por e-mail, seja por telefone, seja através do carro na porta, na esquina da sua casa, seja através de um aplicativo de celular. Ela também, o Flávio tem trabalhado bastante para melhorar cada vez mais o relacionamento. Me permita te interromper, você colocou uma situação muito importante. As pessoas têm um pouco, eu não vou usar a palavra medo, não é medo, mas quando as coisas não funcionam, cria-se aquele tom, não vou procurar a prefeitura porque não se resolve. Eu não estou falando da prefeitura de Santos, não estou especificamente citando uma, mas generalizando o país. Que o poder público não funciona. Não é assim. Então, quando você dá ferramentas para que as pessoas possam procurar o atendimento, ouvidoria móvel, eu acho que a ideia do Vivo Bairro foi uma ideia muito boa, porque você leva todas as secretarias para todas as regiões da cidade. O munícipe pode ser que ele não vá em grande peso, mas quando ele começa a perceber que as resoluções são... Aí sim aquilo vai movimentando e os reflexos vão acontecendo. Isso, Rogério, a gente percebe... Eu vou dar um exemplo, agora bem no momento. A cidade de Santos é uma cidade extremamente resolvida, uma cidade, mas tem problemas diários. Quando a gente fala resolvida, existe um planejamento. Porém, não existe planejamento no mundo que permita dizer o seguinte: venha o final de ano, Natal, Ano Novo, depois Carnaval, férias, uma cidade que tem 450 mil habitantes vai para mais de 1 milhão. Aí você fala assim, eu coloco os problemas numa sacola e guardo debaixo do armário, não dá. Aí as pessoas dizem assim, puxa, vão fechar aqui a Avenida Washington Luiz do Canal 3, de meio-dia às 8 da noite, não pode parar mais carro. Aí eu dizia para o cidadão, se eu pensar de forma isolada, se eu pensar só na minha pessoa, eu não penso no cômputo geral, então eu não vou ter razão. Então eu acho que essas soluções que estão acontecendo, ou pelo menos testes, mostram exatamente isso. Sim. Então a ouvidoria também deve estar atenta, porque muita gente, inclusive, faz campanha ao contrário do que é o coletivo. Eu acho que tudo tem que ser feito pensando no coletivo. A hora que se pensar em um só não dá certo. Muito por aí, Rogério, a ouvidoria tem que ficar atenta a isso? A ouvidoria hoje, assim, a gente tem, todos nós lá, temos nos esforçado bastante, e eu acho que esse é o melhor caminho sempre, para entender e respeitar que existe o interesse de uma coletividade, que obviamente ele é importante e Sim. precisa ser respeitado, mas também existe o interesse do particular, E ele, não vamos dizer,
que o interesse do particular seja mais ou menos legítimo que o da coletividade. Sim. Mas ele precisa ser ouvido. Então, hoje, a ouvidoria ela se preocupa muito nisso. Em ouvir aquela demanda e buscar nela aquilo que pode ser aplicado. E ter a tranquilidade, a certeza de que, se a gente for dizer um sim, é um sim que é possível se fazer num curto, médio e longo prazo. E se for dizer um não, é um não naquele momento, mas que vai ser trabalhado, vai ser construído para que aquela solução seja possível. Então, nessa questão do coletivo e do particular, o papel da ouvidoria é acolher, né? Acho que é acolher isso, analisar isso e construir. A gente sempre costuma falar isso para toda a equipe. Nós, a prefeitura, né, toda a prefeitura, toda a sua equipe, a gente não tem uma solução pronta, não temos. Justamente por causa disso que você colocou. Por melhor que seja o planejamento, ele está sujeito às circunstâncias, às suas analidades, às situações que ocorrem. Isso não dispensa o planejamento, óbvio que não. De forma alguma. Óbvio que não. Você tem que planejar até para que essas condicionalidades cada vez mais estejam presentes no seu planejamento e você possa... E eu imagino vocês no dia a dia, porque as falas do prefeito dão conta do seguinte: há de se planejar Santos não para 10, 20, 30 anos, a gente está falando em 50 anos. E parece exagero para alguns, mas não é. Porque a velocidade dos fatos, a velocidade da modernidade, ela é tamanha que o que você acha que é moderno hoje, daqui a um ano já não é mais. Já não é mais, é verdade. Pensar, acho que assim, basta você olhar no portfólio de obras que Santos vai ter, né? Sim. Toda a remodelação da entrada da cidade, por exemplo, toda a questão da micro e macro drenagem que está sendo feita no programa Santos Novos Tempos, a questão do teleférico, a questão das obras, né? Principalmente na área de saúde, com reformas, ampliações e construções de novos equipamentos. Então, você vê, o prefeito e toda a administração tem olhado muito isso. Você precisa olhar nesse momento, você não pode ser displicente com o seu presente, mas você também não pode, de forma alguma, ser negligente com o futuro. Sim. E o futuro, muito dentro do que você falou muito bem, o futuro ele não está tão longe assim como a gente gostaria. Ele poderia estar um pouco mais lento também, mas hoje os processos são tão rápidos. Está muito rápido tudo, cara. E assim, né, Rogério, quando você tem a oportunidade de viajar, deixar o país, você conhece outras realidades, você percebe que nós já avançamos muito, porém, precisamos avançar mais. Santos está aqui ao lado, né? Eu não sei quem está mais próximo de quem, né? Do Porto de Santos. E aí você fala assim, é uma ferramenta extremamente importante, não apenas para Santos, mas para o nosso país. É um corredor de exportação, boa parte do nosso PIB passa por aqui, então a gente tem que pensar assim, né? Então também desmistificar aquela história que o Porto está de costas para a cidade, ou a cidade, pelo contrário, ambos têm que se unir, né? A gente tem percebido que isso tem avançado, tem dificuldades. Desde outros prefeitos, a gente percebe que há uma tentativa, não é fácil. Mas nós vamos fazer o seguinte, convidar você a participar conosco, sugerindo pautas, por exemplo, notícia ECIA7, é o número 7, notícia ECIA7, @gmail.com, você manda a sugestão de pauta, manda reclamação, pode mandar até para a ouvidoria, se você quiser, não tem problema, claro. Vai ser muito bem recepcionada lá a sua reclamação. Olha, Eduardo, no meu bairro, ou tal empresa, ou como já aconteceu, a gente colocou isso inclusive para o ouvidor, para o Flávio Jordão. Algumas pessoas questionaram um determinado ponto comercial e ele já estava atento a esse local. Vocês já haviam feito um trabalho em cima disso, né, no bairro do Embaré, se não me falha a memória, e o nosso telespectador mandou um recado depois agradecendo, porque ele percebeu, falei, não foi o programa Notícia e Companhia da TV Unisantos, TV Brasil que fez, não. A gente apenas serviu como um veículo. Mais um canal. Mais um canal. A ouvidoria estava literalmente ouvindo as reclamações, né, da população. E a solução lá acontece a ponto do comerciante ter que fechar o seu estabelecimento, regularizar a situação para poder voltar a funcionar. A gente vai até tocar nesse assunto na volta do intervalo, como eu tenho aquelas mensagens importantes, e o nosso Facebook é o Facebook/Notícia TV. Vou tomar aquela aguinha e volto já aqui com o Rogério Custódio, da ouvidoria, aqui de Santos, aqui no Notícia e Companhia. Volto já, não sai daí.
Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moraguiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, recebendo aqui o Rogério Custódio da Ouvidoria Pública Municipal de Santos, mas antes de voltar com o nosso convidado, convidando você também a interagir, em breve mais novidades, estaremos com o nosso cenário totalmente diferenciado, você vai acessar inclusive isso, né, junto conosco, a parte dos nossos apoiadores culturais também, você vai ter novidades muito bacanas, né, vídeos que nós vamos estar proporcionando e propiciando a oportunidade de você interagir conosco, né, mas tem um recado bacana aqui. Você já sabe a tradição da cidade de Santos, o Ilumina Santos, que acabou inaugurando, né, está inaugurando a decoração de Natal já tradicional. Ano passado a gente comentou com a dona Marinês, esse ano vamos fazer o mesmo também. Além do que, né, o espírito natalino tomará conta da cidade de Santos já, né, nesta semana, com toda essa iluminação funcionando, durante o evento Ilumina Santos, que marcará o acionamento, né, dessa iluminação todo ano diferenciada. Você pode perceber que os motivos podem ser parecidos, mas não são os mesmos, né? E para todo esse preparo, né, o Fundo Social, inclusive, ele se esmera, aguarda essa programação e, por exemplo, o ponto de partida da festa desse ano ficou por conta da Fonte do Sapo na Orla da Aparecida, né? A programação que teve início às 19 horas com a apresentação musical, conjunto Cena Sopra Metais, que é fantástico. Quem não conhece o Cena Sopra Metais, acompanhe sempre as suas apresentações, muito bacana.
E quem quiser ter maiores informações, por exemplo, a trajetória de Jesus, o espetáculo Um Conto de Natal, dirigido por Renato Bellarmin, conta com a participação de 20 atores da região, que utilizam figurinos da época, um texto como contador e um narrador andarilho que relata ao público a trajetória vivida por Jesus Cristo. A partir do seu nascimento, o trabalho busca despertar em toda a plateia o verdadeiro espírito natalino, a paz e a união de todos os povos. Não fica apenas aquela questão da compra e venda, né? O Natal vira um grande comercial, um grande mercado. Claro, isso faz parte também, mas todos devem fazer. Por falar em parte comercial, obrigado pela ajuda, viu, Rogério? Lembrando, para a gente ajudar aqui também, senão a dona Marinês puxa minhas orelhas, hein? Estamos próximos aí do Natal, Ano Novo. Então vamos ajudar. 120 mil cartões de Natal foram confeccionados com 12 motivos da cidade, por artista plástico. Já pegou já o seu? R$1, né, Rogério? R$1, é barato demais. E olha, corra, porque também não tem muitos não, viu? Foram apenas 120 mil, mas dá tempo de você comprar os seus para ajudar. 24 postos de venda. A Gota de Leite, que é o Fundo Social de Solidariedade ali na Conselheiro Neves 388, você encontra para vender. E se você acessar o atendimento@santos.sp.gov.br, você vai ter todas as informações. Ah, você prefere ligar? Anota aí, 3201-5064. Ajude, né? Participe aí dessa festa bacana adquirindo os seus cartões de Natal. Mas de volta aqui com o nosso convidado, o Rogério Custódio. Rogério, num balanço que a ouvidoria tem nas suas mãos, normalmente o balanço ele é sempre para se analisar também os prós e os contras, né? A gente gostaria sempre de ter balanço positivo. E por mais que ele não seja sempre positivo, pode se aproximar disso, ou ele é bem positivo, mas sempre fica ali. Não, podemos melhorar aqui, podemos intensificar ali. Nesse balanço, o que você destacaria desse balanço praticamente chegado ao final aí de 2014, 2 anos de trabalho? Olha, eu acho que, eu entendo, né, que toda a administração, a gente, claro que ainda temos aí o restinho de dezembro, o restinho de novembro e temos ainda o mês de dezembro para analisar. Mas, sem dúvida nenhuma, toda a prefeitura, toda a equipe da Prefeitura de Santos está de parabéns. Em 2012, né, o Flávio gosta bastante de destacar esses números. Em 2012, nós tínhamos ali um total de ocorrências registradas, cerca de, arredondando para cima, 9 mil ocorrências. Nós encerramos 2013 com quase 15 mil ocorrências. Neste momento, hoje, nós chegamos, antes de eu sair da ouvidoria e vir para cá, nós já estávamos com o registro de número 15.626. Falando assim o número friamente, algumas pessoas, os nossos telespectadores, podem até se assustar, falar, poxa, você vai comemorar que aumentou a reclamação? Na verdade, é óbvio que também isso é um ponto de vista, né? Merece sempre uma análise. Sim. Mas quando você considera, quando você olha alguns dados que saem na imprensa, que diz respeito à confiabilidade dos meios públicos, né? Quando você vai medir a questão da população confia ou não confia, e aí você tem um dado muito interessante, que é o seguinte, quando a população acessa um determinado serviço, um determinado canal, principalmente se esse canal for público, é porque a população naquele momento está confiando. Então, nós temos, além dessa crença, nós temos números que nos apoiam. O ano passado, para você ter uma ideia, nós fechamos com um índice dessas mais de 15 mil ocorrências registradas, 68% delas, dentro do ano, conseguiram receber atendimento. Esse atendimento, é importante destacar, né? Ele pode ser a solução do problema efetivamente. Sim. Aquele bueiro que precisava ser limpo, foi limpo. Aquela calçada que estava danificada foi reparada. Como pode ser um esclarecimento. Aquele estabelecimento que estava com uma poluição sonora, com barulho, com mesa na calçada, recebeu uma intimação para que não voltasse a cometer aquela irregularidade. Então, você tem esses dois fatos que é sempre muito bom e importante. Esse ano, nós temos observado um índice, que esse índice ele aumentou modestamente, mas ele aumentou, nós estamos em torno de 75% a 80% de resoluções. E o que é muito bacana, que o tempo, pessoas, a gente tem muitos cidadãos, muitos munícipes da cidade de Santos, que a gente até brinca que são clientes, né, da prefeitura, porque colaboram muito com a prefeitura. Então, são pessoas que a qualquer situação de irregularidade, de uma coisa que pode ser melhorada, elas fazem questão de acionar a ouvidoria pelo e-mail, pelo telefone, pelo 0800,
e relatar aquilo. Então a gente tem observado e aí volta ao que eu disse no primeiro bloco, essa parceria que o Flávio tem feito bastante, conversando muito com todo o secretariado, criando essa interação, criando essa sinergia bacana para a solução das situações, dos problemas. A gente tem observado que o tempo tem diminuído bastante. Isso se deve também, se me permite, mais uma palhinha. A Prefeitura, este ano, ela implantou o PDR, né? o Plano de Resultados, que é muito bacana, que ele estimula todos os servidores públicos da administração a atingir determinados que são pactuados por eles mesmos. Né? Então você pega, por exemplo, a Secretaria de Finanças, né? Que fiscaliza a questão de estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, com atividades. Às vezes o bar ele não tem autorização para ter música ao vivo. E não é que a Prefeitura não que hoje quer, é foco até de muitas queixas, né, Rogério? Muitas queixas. Não é nem que a Prefeitura quer ou não quer, não é isso. Sim. É uma legislação, uma Exato. lei de uso e ocupação do solo, que ela prevê isso. Isso é um bairro totalmente residencial, você tem que ter alguns cuidados. Algumas atividades são permitidas, outras não. Então, por exemplo, a Cefim, ela pactuou no PDR, no plano de metas e resultados, ela pactuou que ela vai atender às demandas, às reclamações da população, a solicitação de fiscalização da população em até 30 dias. Então, entre você ligar, a ouvidoria registrar e isso chegar na fiscalização, ela se compromete em até 30 dias fazer a primeira fiscalização. De novo, é importante destacar, essa primeira fiscalização significa ir até o local, constatar se aquele problema que foi relatado existe realmente. Normalmente ele existe, só que... E uma orientação... Orientar o comerciante, nunca a Prefeitura vai lá e já autua. Não tem um aspecto punitivo, não. Não, a Prefeitura não vai, ela não autua, ela vai lá, verifica. Havendo a irregularidade, ela intima. Isso seja no caso de uma obra, sem uma licença, seja no caso, esse exemplo que nós estamos dando, seja uma situação de maus tratos de um bichinho que não está sendo bem cuidado. Então ela é orientada. Ela é orientada e recebe uma intimação para que aquilo se resolva, para que a pessoa faça ali os esforços e aquela situação aquele problema seja sanado. Na persistência disso é que é feita uma autuação. É isso que eu ia citar. Até porque nós temos em Santos hoje, não é que nós sejamos contrários a isso, pelo contrário, né, redundância à parte, quando você fala em pontos comerciais, Santos tem muitos bares, muitos restaurantes, e hoje se convencionou a utilizar calçadas como uma extensão de vários pontos. Até aí as pessoas acabam acostumando, quem não frequenta um barzinho, né? Porém, o que acaba acontecendo? Às vezes existe um certo exagero. A ocupação dessa calçada, você pode utilizar numa lateral, uma pequena faixa. Aí quando ela começa a se estender, a calçada é toda tomada, você já tira o espaço que o pedestre transite ali, não tem como fazê-lo. E muitos bares também, às vezes, acaba o seguinte, ele não tinha música ao vivo. Aí ele passa a ter música ao vivo, nos finais de semana, no mesmo dia de semana. Aí se colocam aqueles telões que hoje é muito comum, né, para acompanhar futebol. E aí o que acontece? Você cria ali um local onde os amigos podem se reunir, porém, para o vizinho, não tem nada de agradável, né? E não tem, né? Hoje tem um grupo de trabalho muito dedicado, um grupo que está sendo tocado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a participação do nosso ouvidor, o Flávio Jordão, que está realmente buscando uma solução para isso, contemporizar isso. Sim. Né? Porque você vê, por exemplo, você tem um estúdio aqui, ele tem todo um tratamento acústico, ele tem todo um cuidado. Então, há uma reformulação tendo em vista aí a lei de uso e ocupação do solo, que tende a dar uma olhada. É óbvio que é uma lei que toda lei, né? Todo ano você precisa rever, exato. Você precisa olhar, porque as coisas são dinâmicas, Exatamente. as coisas mudam. Então, nesse momento, tem um grupo estudando isso, revendo primeiro essa questão do zoneamento da cidade, verificando locais que pode ou que não pode ter determinadas atividades. Naqueles locais que pode, vai haver uma disciplina, uma regulamentação. Né? De repente, naquele determinado local, você pode ter um bar com música ao vivo, só que para isso você tem que ter não um significa, né, acústico. Rogério, quem está lá com o seu negócio implantado vai ser retirado. Não é isso. Vai ser uma adequação e é o seguinte, aqui permite dessa forma. Se você estiver dentro dessa legislação pertinente, não tem problema, você vai continuar. É uma adaptação. É uma adaptação, né? Porque você tem sempre que considerar, como eu disse, né, o direito coletivo e o direito do indivíduo. Né? A gente tem que tentar conciliar
essas questões. E aí, quando você olha essa questão, ela não é só o local que gera uma poluição sonora. Sim. Você está ali, você está tratando de um local que gera renda, são famílias, você tem ali o garçom, você tem ali a moça da copa, você tem o caixa, você tem o manobrista, você gera renda para famílias, você gera entretenimento para a cidade, você gera um outro fator que muitas das vezes as pessoas desconsideram, que é um fator de segurança pública, Sim. do ponto de vista urbano, porque aquele local, de alguma forma, ele acaba sendo ocupado, né? As pessoas estão ali. Agora, é óbvio que isso não pode interferir no direito do cidadão de descansar, não pode interferir no direito do cidadão de transitar com segurança e preservar a mobilidade dele na calçada. Não pode impedir o cara, por exemplo, de entrar dentro da casa dele, né? Porque às vezes alguns estabelecimentos, e aí não é nem culpa dos proprietários, mas uma questão geral, começa a ter um fluxo de carro muito grande naquela região, e aí você tem chateações de você chegar na tua casa e você não conseguir entrar. Sim, exato. Porque tem um carro parado, você tem que ir lá no bar, perguntar de quem é o carro. Então, tudo isso, quer dizer, eu acho que são regras de convivência. Né? Acho que nós todos temos muito ainda o que evoluir na questão de regras de convivência, em Santos, no Brasil, no Acre, no Japão, em Nova York. É uma questão, Rogério, muito bem colocado, aprimorar e de criar um hábito. Né? Nós vamos no intervalo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que dizem assim, poxa, Dória, eu fui até a Bolívia, em La Paz, por exemplo, e foi atravessar uma avenida grande, com uma grande praça, mais ou menos como a nossa Praça Independência em Santos, porém maior, né? Só que aquele trânsito maluco, carro, caminhões, motocicletas, mas louco, como é que eu vou atravessar isso aqui? Não tem nem semáforo. Resumindo, você atravessa, todo o trânsito para. As pessoas acostumaram, é uma questão de cultura que elas param. Então, o semáforo é você. Né? E no retorno da mesma forma. Então, é uma questão de adaptação e costume. Eu vou um rápido e breve intervalo e volto já com o terceiro bloco do Notícias e Companhia de hoje, né? Recebendo o Rogério Custódio, ele que faz parte da Ouvidoria Pública de Santos. E você, munícipe, você que mora em Santos, deve fazer, sim, tornar uma ferramenta para você. Pode não ser nenhuma reclamação, mas uma consulta, uma pesquisa, olha, o que cabe, o que não cabe, pode ou não pode. Você é comerciante? Ótimo. Nós precisamos de você também, né? Um bom comerciante, aquele que vem implementar a sua empresa, cria empregos, gera receita. Então, isso é importante. Então, também deve fazer uma pesquisa. Olha, eu quero implementar, cabe ali, não cabe, eu quero estar dentro da legislação. Eu não quero errar e não quero ser punido. A punição é o último caso, mas para que você não erre, é melhor consultar. Eu volto já, não saia daí. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moura Guiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. A
A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Já estamos de volta aqui com o terceiro bloco do programa de hoje, Notícias e Companhia, né? Estamos falando muito sobre o direito aí do nosso cidadão da cidade de Santos, quando você fala em ter ouvidoria, né? Quero até agradecer as muitas manifestações do programa que nós fizemos também, já falando em direito, né? Isso aqui é direito do consumidor, com o Rafael Quaresma, que esteve conosco, um programa maravilha, né? Muito bom. E aí muita gente dizendo, daquele negócio do dia lá, o Black Friday, não sei o quê, e olha lá. A gente tem falado, nós recomendamos a atenção. O Rafael Quaresma, que tem total conhecimento, disse, pesquise, veja o que era o valor anteriormente, veja o que está agora. Quando você for realizar uma compra, até fotografe o bem que você vai adquirir, para que você, de repente, crie uma prova, né? Vamos dar um exemplo. Eu queria lá um sapato. O sapato custava R$150. Como não passe de mágica, esse sapato ele continua R$150, mas só que ele estava lá 230 e aí ele voltou a ser 150. Mas como? Se ele já custava 150. Então, infelizmente, tem comerciantes e comerciantes. Os bons comerciantes, a gente sabe que vão pensar na sua margem de lucro, também não dá para fazer mágica, tá? Então, você chegar num lugar assim, desconto de 90%, é mais fácil que eu falar assim, eu estou dando, né? Porque não dá para fazer milagre assim. Mas grandes lojas, grandes redes, porque compram em grande quantidade, porque tem uma compra maciça, conseguem ter uma venda com valores menores. Então, pesquise, tá? E a gente retoma até o assunto, a gente traz novamente aqui o Rafael, a gente falou de telefonia, de bancos, de lojas, planos de saúde, foi aqui uma festa em termos de assuntos, não faltaram assuntos com relação ao direito do consumidor. Mas hoje, nós estamos aqui com o Rogério Custódio, que é da Ouvidoria Pública de Santos. Rogério, você falava aqui até no intervalo, com relação à equipe, a trabalho, força-tarefa, é uma coisa que hoje em dia a gente percebe que funciona de empresas. As grandes empresas hoje criam sistemas de trabalho onde áreas compensam as outras para não ter brechas, né? Na ouvidoria não funciona diferente. Não funciona. É tudo muito interligado, né? É engraçado isso, a gente vai para o terceiro bloco, mas lembrando de coisas que a gente comentou no primeiro, no segundo, Sim. E vai se complementando. Então, a força-tarefa é uma prática, como nós que vemos, já é uma coisa que existe na prefeitura, e ela consiste basicamente em você pegar uma situação que várias pessoas ou alguma entidade, alguma organização que representa a sociedade traz até a ouvidoria, que você precisa articular dentro do município alguns outros atores, e algumas vezes até fora do poder municipal. Né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo... Nossa ouvidoria, a prefeitura, estava recebendo e recebe ainda bastante reclamação com relação a comércio ambulante de bebidas alcoólicas ali na região do centro, né? Naquela região ali do centro, 15 de novembro, Rua do Comércio, tudo. Nós instituímos isso, chamamos o pessoal da Secretaria de Finanças, chamamos o pessoal da Secretaria de Segurança, o secretário Coronel Delbel, Bruno Orlandi, chamamos todo esse pessoal, conversamos com o CONSEG, né, o Conselho de Segurança Comunitário ali daquela região, e articulamos essa força-tarefa, que reúne fiscalização de ambulantes, a equipe da Secretaria de Finanças que cuida da fiscalização de ambulante, uma outra equipe da Secretaria de Finanças também, que cuida da fiscalização dos estabelecimentos comerciais, a Guarda Municipal para dar suporte, dar apoio, a Polícia Militar, porque às vezes nessa situação de rua ocorre alguma situação em que a Polícia Militar
precisa apoiar, precisa agir. A CET, porque acaba fazendo uma fiscalização, porque você pega muitos desses comércios de bebida alcoólica, o cara usa às vezes o próprio veículo, né? Pro próprio veículo. Aí você tem uma questão que a gente vai ficar um bloco inteiro de competências. Sim, então, exatamente. o fiscal ele pode fazer isso, mas aquilo ali ele não pode fazer. E de quem é a competência? Ou é da polícia militar ou é do agente de trânsito, porque diz respeito a um veículo. Exato. Enfim, e aí você articula todos esses atores da prefeitura, todos esses agentes, numa ação conjunta, e nós temos observado que é muito positivo o resultado. Não vou falar aqui resultado do ponto de vista de apreensão, não, porque, na verdade, no fundo, é o que a gente já falou, assim, o desejo é que todo mundo trabalhe, que as pessoas, né, possam mas viver também deixar bem claro, né, Rogério, não no pode ser abuso, legalidade, os abusos, se você transgrediu o que prevê a legislação, o que tem como manifesto ali correto do que a prefeitura prega para que você faça. Se você tiver que ter mercadoria apreendida, vai ter. Se você tiver uma licença que de repente você vai submeter ao embate, eu tenho razão, a prefeitura não tem, você vai estar realmente errado, né? Então tem que deixar claro, o aspecto não é punitivo, mas ele pode chegar a isso. E é um aspecto também que às vezes é importante que o telespectador tenha essa informação. Nessa fiscalização, por exemplo, nesse caso, e isso se aplica a todas as situações. Sem dúvida. Que você vai para a rua e você aprende, às vezes, aquela pessoa que está vendendo bebidas. Muitas das vezes, essa fiscalização, ela acaba também contribuindo para a saúde. Porque nem sempre você sabe qual é a procedência daquela bebida. Exato. Eu vou te dar um exemplo concreto. São Paulo, por exemplo, tem um evento muito tradicional que é a virada cultural. E a virada cultural é um evento que reúne, são 24 horas de atividades culturais na cidade toda, e reúne 4 milhões de pessoas na região central de São Paulo. E uma certa vez, eles tinham essas operações, aprenderam bebidas alcoólicas e submeteram essas bebidas a uma análise no Instituto Adolfo Lutz. Meu Deus, imagina o que aconteceu. Você não sabe isso, né? As pessoas não têm ideia. Manda, Rogério, conta, do dá que uma vinha. ideia. Então vinha misturado álcool normal, álcool que a senhora usa para limpar a casa, água que o cara vendia como... E não era água mineral, era água totalmente com índice altíssimo de coliformes fecais. Você entendeu? Então, assim, a fiscalização, quando ela vai para a rua, não é uma questão... Muitas vezes algumas pessoas ficam assim, puxa, coitada, aprendeu... É difícil, realmente. Isso não é prazeroso para ninguém. Nem para a equipe de fiscalização, nem para quem está sendo fiscalizado. Mas é necessário. Só que é necessário, porque você tem ali mais do que uma irregularidade de produto, você tem uma questão de procedência. Você não sabe qual é a procedência daquilo que pode comprometer a sua saúde, a saúde da coletividade. E mais, nós estamos aqui chegando perto do final do ano, nós vamos receber um grande público, né? Público de pessoas que vêm passar final de ano, festas, temporada, ou pessoas que têm os seus parentes aqui para aproveitar também, ou pessoas que adquirem imóveis aqui. Santos sofreu aí nos últimos meses, né, na verdade nos últimos 3 anos, um boom imobiliário. Então muita gente veio adquirir seu imóvel para cá. Porém, essas pessoas quando chegam aqui, elas exigem muitas vezes um grau de observação da prefeitura muito maior. Você tem uma exigência maior, quando a pessoa ela tem um poder aquisitivo melhor, ela tem uma visão também mais abrangente, ela percebe as coisas que ela pode, que ela deve, nem sempre age assim, mas a cobrança vai acontecer com relação a isso, né, Rogério? Sem dúvida, eu acho que aí você tem um outro aspecto que é muito contemporâneo, né? Hoje em dia, no nosso dia a dia, o cidadão comum, no dia a dia dele, no trabalho, na correria, ele às vezes acaba até sendo um pouco, digamos assim, não tão observador. Então, Sim. muita coisa às vezes passa batido. Mas quando o cidadão vem para Santos, né, com esse intuito de descansar, do lazer, e é uma cidade que convida isso, Sim. né, uma cidade que convida, ele quer paz, ele quer sossego, ele quer tranquilidade, ele quer uma cidade em ordem. E isso aguça o senso dele de observar mais. E óbvio que isso faz com que esse cidadão contribua mais, ele reclame, ele reivindique mais. O que é ótimo, acho que a gente não tem medo de trabalhar. Com esse aspecto, Rogério, a ouvidoria móvel vai ter que se mobilizar muito mais? Muito mais. Eu acho que esse ano, só para você ter uma ideia desse número que eu te falei, 16 mil, né, quase 16 mil ocorrências, 15.600 e pouco, devemos chegar a 16 mil até o final dessa semana, uma média aí de 80, 100, 120 ocorrências dia são registradas. Você tem essa questão da ouvidoria, ela responde hoje, a ouvidoria móvel,
por cerca de 32% de tudo isso. Então, em números absolutos, estamos falando aí aproximadamente 5.600 ocorrências foram captadas na rua. Isso representa hoje nesse momento, 2.700 pessoas que tiveram voz, que tiveram contato com um funcionário, com um colaborador da administração, com um agente do Vivo Bairro, da ouvidoria móvel, puderam sentar ali e fazer a sua solicitação. E um outro dado importante, Eduardo, que a ouvidoria de Santos, ela diferente de muitas ouvidorias, né? Normalmente, na maior parte dos lugares, as ouvidorias, e até nas empresas, ela é a última instância, né? Você passa por um saque e tal. Exato. Aqui em Santos, não. A ouvidoria ela é em primeira instância. Tanto que 75% de tudo que nós registramos, esses quase 16 mil ocorrências, 75% disso são solicitações. E nesse modelo de ouvidoria, a de Santos é uma das mais antigas, se não for a mais antiga. A mais antiga. A ouvidoria de Santos tem mais de 20 anos de história aí. Já teve grandes ouvidores, grandes nomes que passaram por lá e deram, sem dúvida, contribuição para ela ser o que ela é Isso hoje. dá um know-how importante, mas aumenta a responsabilidade. Mas não tem a menor sombra de dúvida, né? Eu acho que a ouvidoria, acima de tudo, ela zela pelo cidadão. Ela é o espaço do cidadão. O cidadão, esteja ele congregado numa entidade civil, social, não consegue, numa sociedade de melhoramento, ou esteja ele enquanto cidadão comum, um cidadão que não necessariamente está atrelado a alguma entidade. Ele tem a mesma voz, o mesmo direito, ele vai ter a sua demanda catalogada, separada, acompanhada. O nosso desafio, o desafio que o Flávio está trazendo aí para a gente para o ano que vem, é implantar o monitoramento. O Flávio quer muito, ano que vem, a gente conseguir, a gente já deu grandes passos importantes na captação, no tratamento dessas informações. O ano que vem, nosso desafio é monitorar isso, né? É você não precisar me cobrar daquela sua ocorrência que você registrou, daquele bueiro que você pediu para limpar. Não, através dos processos gerenciais, dos sistemas, das pessoas, sem dúvida nenhuma, hoje pessoa é muito importante. Né? Por mais que você evolua nos processos, você conseguir monitorar isso de forma que o cidadão ele continue colaborando e ele não precisa necessariamente cobrar. Olha, não fizeram, nós vamos o fato, Rogério, da ouvidoria pública ela transferir e dar a oportunidade de ter muitas ferramentas, a gente citou, tem o som, ouvidoria móvel, o Vivo Bairro, e várias outras ferramentas que o Rogério, inclusive, vai elencá-las de novo, possibilita. E hoje tem a ferramenta importante, você com um celular na mão, um smartphone, você põe lá, preenche a reclamação, manda e vai. Então, essa velocidade é a da reclamação. Porém, a da solução, as pessoas têm que entender que não pode ser a mesma velocidade, ela tem que ser sempre boa. Mas você concorda comigo, Rogério? A velocidade da reclamação é uma, a velocidade da resolução, para que ela seja realmente essa demanda resolvida, essa demanda de um tempo maior. Muito maior. O que acontece hoje, a gente tem todos nós, né, a prefeitura como um todo, por uma orientação do prefeito, há um mês atrás teve uma reunião com o prefeito conversando com os secretários e com os principais assessores, ele comentou muito uma situação como essa que você está falando. O prefeito ele deixou muito claro, assim, é inadmissível que o cidadão leve 30 dias, por exemplo, para receber uma resposta. Que a gente sabe, às vezes não é a solução. Sim. Tem situações que você resolve com estralar de dedos, a satisfação, realmente. Né? Mas tem que dar uma satisfação, tem que dizer para aquele cidadão o que está acontecendo. Olha, exato. Recebi a sua reclamação, registrei ela sob o número tal, ela está sendo encaminhada para a secretaria tal, a secretaria dali um tempo, responder, dizer, olha, está aqui, vamos fiscalizar, vou designar uma fiscalização para o local, vou designar, vai ser feito um projeto para recuperar essa escadaria, para reformar esse corrimão, para reurbanizar essa praça. Isso o prefeito tem exigido bastante da sua equipe. E ele está correto, é uma análise correta mesmo, que é aquilo ali. A solução pode não vir em 30 dias, mas uma satisfação, observância da ouvidoria tem que acontecer. O último intervalo com a parte final do programa, olha quanta coisa, quanta informação e que você pode fazer. Porque todos nós, diariamente, temos algum questionamento. Né? Pode nos transformar numa reclamação, mas você sabe qual órgão que você pode procurar para tentar resolver e, com isso, se ajudar no dia a dia. Ter a sua cidade cada vez melhor. Eu vou esse rápido intervalo e volto com a parte final. Não saia daí.
Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick, 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. MC Marmoraria. Venda e colocação de mármores e granitos, nacionais e importados, no mais perfeito acabamento. Atendemos profissionais de arquitetura, decoração, paisagismo, empresas de engenharia e construtoras. MC Marmoraria. Rua Capitão Moraguiar 67, no centro de São Vicente. Telefone 3468-5100. MC Marmoraria. E já de volta aqui com a parte final do programa de hoje, né, recebendo o Rogério Custódio, ele que é um dos membros da Ouvidoria Municipal de Santos. A gente quer agradecer muito em nome de todos os nossos telespectadores e dos munícipes da cidade de Santos. E, infelizmente, a gente até passa isso, tem vários munícipes de outras cidades, né, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, onde a gente alcança, né, esse carinho todo, que essas prefeituras possam, né, aquelas que têm, as que não têm, se esmerar também. Inclusive, como fez aqui no início do programa o Rogério, dizendo, ó, quando a ideia é boa, a gente traz de qualquer lugar e aplica ela, e se possível for, a gente inclusive passa isso como know-how. Então, essa é a vertente do trabalho da ouvidoria. Como Notícia e Companhia faz isso também para demonstrar o carinho que tem com o nosso telespectador. Pediu, a gente traz e faz essa somatória de esforço. Ô Rogério, com relação até... Eu falei força-tarefa, falamos de comércio legal ou ilegal, mas tem toda essa atenção. Para esse final de ano, começo do ano, já dá para mensurar, inclusive, com praticamente 2 anos que vocês vão fechar de trabalho, tem aquele grande aprendizado, tem toda a adaptação e tem já os sistemas que vocês implantaram. Sim. E é claro que o que aparecer de novidade vocês vão colocar também. Sim. Mas nesse cômputo já dá para perceber que 2015 será um ano, claro, os problemas eles são inerentes à vontade de vocês, mas que o aprendizado já foi muito bom e as soluções também ocorrerão, se não com maior rapidez, mas uma solução definitiva, não fica paliativo. Nós todos estamos bastante confiantes. Assim, eu acho que o primeiro ano que o prefeito assumiu e toda a sua equipe foi um ano de você fazer um balanço geral, verificar, tomar pé de muitas situações, né? São uma equipe do prefeito, a equipe que o prefeito colocou, são pessoas experientes, são pessoas com um know-how mesmo no serviço público, não são, né? São pessoas um conhecimento suficiente. Mas cada realidade é uma realidade. Você não pode chegar achando que tudo que foi feito estava errado. Sim, você vai fazer. exato. Não. Você tem que entender os processos, entender os mecanismos, até para que as coisas possam acontecer de uma forma bacana, de uma forma tranquila. Então, eu acho que o primeiro ano foi nisso. O segundo ano foi um ano dedicado realmente a tirar muito o projeto do papel. O prefeito se esforçou demais e aí você tem muita coisa acontecendo no médio e longo prazo que vai beneficiar demais a cidade. Nós já falamos sobre isso aqui, né? E agora, para o terceiro ano, 2015,
A nossa expectativa é fortalecer demais, aumentar cada vez mais. O Flávio tem trabalhado muito para aumentar esse diálogo com as secretarias e a gente se focar demais na questão da zeladoria. Essa é a orientação do nosso prefeito. Dá um foco muito especial na questão da zeladoria. E zeladoria, para o cidadão, para o telespectador entender, é aquela pequena coisa. O VLT, por exemplo, é uma obra muito importante que precisa acontecer. Só que o cidadão ele também fica incomodado demais com aquela lâmpada que está queimada na porta dele, com aquela calçada que está com buraco, com aquela rua que precisa ser recapeada. Essa é a zeladoria, aquela árvore que precisa ser podada com uma certa... anualmente, por exemplo. Né? Então, o prefeito tem orientado muito a equipe para que 2015 seja um ano em que os grandes projetos não serão esquecidos, continuarão sendo tocados, mas eles vão estar nos seus trilhos, vão estar caminhando normalmente. E que toda a equipe se volte muito para a zeladoria da cidade. E aí a zeladoria da cidade é muito ampla. Nós estamos falando de recuperação de praças, como foi agora a Praça Palmares, uma obra grande, mas ficou boa. Entregue agora no Dia da Consciência Negra. Mas estamos falando também de obras pequenas, é uma questão de jardinagem. Sim. Enfim, são todas essas situações de zeladoria, limpeza e manutenção de galerias, de bueiros, estreitar cada vez mais as parcerias com a Sabesp, com a CPFL, com a Polícia Militar na parte de segurança, ampliar a atividade delegada. Eu acho que o ano que vem, o trabalho, todos os nossos esforços estão direcionados para continuar as grandes obras, as obras importantes da cidade que estão aí, mas acima de tudo, não perder o foco na zeladoria, nas pequenas coisas que são aquelas que realmente incomodam o cidadão no seu dia a dia, prejudicam o dia a dia do cidadão. Então é importante frisar. Rogério, então me ajude aqui nesse final de programa, essas ferramentas que as pessoas devem entrar em contato com a ouvidoria. Quais os canais que você entende que são aqueles mais interessantes para o nosso telespectador e para o munícipe de Santos? Olha, o site da prefeitura, quem não foi ainda, eu recomendo, visite o site da prefeitura, www.santos.sp.gov.br. Entra no site da prefeitura que vocês vão se surpreender. Tem muita coisa lá, muita informação, tudo que a prefeitura lança, a prefeitura procura fazer vídeos pequenos que ajudam. A ouvidoria pública você pode acionar de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas, no 0800 11 256. Esse é um dos canais. Você pode também ir direto lá na prefeitura, ali no andar térreo do Paço Municipal, na Praça Mauá. Entrou no Paço, lado direito, primeira porta. Já está lá a plaquinha Ouvidoria Pública, tem uma pessoa lá sempre disposta para te atender, registrar pessoalmente. Você tem um aplicativo que é o Colab, você vai no, quem tem, por exemplo, iPhone, vai no App Store, digita lá Colab e vai baixar um aplicativo que você pode na rua tirar uma foto de uma situação, registrar ali e mandar, a gente vai receber aquilo, vai registrar. No site, de novo, você tem o som, a janelinha do som, que é muito bacana, que você consegue, além de registrar, você com a sua chave, que é única, cada município tem uma chave que você recebe na hora que você faz o seu cadastro, você consegue fazer uma nova solicitação ou acompanhar as que já estão em andamento. E, além disso, tem a programação da ouvidoria móvel. Ouvidoria móvel, por exemplo, a partir agora do dia 27, essa semana a ouvidoria móvel está na Pompeia. A partir do dia 27, a ouvidoria móvel vai para o Morro da Penha e deve ficar lá por 3 dias. E aí, onde é que você adquire isso? No site da prefeitura ou no Diário Oficial, que você pode pegar em qualquer banca de jornal, sai sempre a programação da ouvidoria móvel. Perfeito. Então, o canal para falar com a prefeitura é que não falta. Não falta, a ouvidoria literalmente está à sua disposição para lhe ouvir, né? E fazer com que as coisas aconteçam. Rogério, foi um prazer, obrigado, volte sempre. Vamos projetar aqui um programa de futuro com o Rogério, com o ouvidor, junto aqui o Flávio Jordão, e com muita coisa que a gente vai jogar aqui nos vídeos para que você possa acompanhar, que na verdade não é apenas uma dinâmica sendo falada, e sim colocada em prática. Trabalho em ação, que é importante. E nós levando esse conhecimento da população de Santos, que é super interessada, interage conosco diariamente. Foi um prazer ter aqui o Rogério participando conosco, Rogério Custódio, da Ouvidoria Pública de Santos. E eu quero agradecer aos nossos telespectadores o carinho, a audiência em toda a Baixada Santista, Canal 12, o Canal 12 NET e o HF é o Canal 40 TV Unisantos TV Brasil para todo o litoral. Fique com Deus, tchau, até a próxima.